Pessoal, nos comentários dos vídeos sobre a Tecbond, o comentário mais recorrente é sobre o uso de bicarbonato de sódio para acelerar e formar uma camada mais resistente com essas colas tipo Bond. Mas para mim o bicarbonato não é a melhor solução. Eu vou tentar explicar isso para vocês hoje aqui, dando o exemplo de alguns materiais que eu costumo utilizar para vocês entenderem a diferença, mostrando a aplicação e o resultado. Então aqui eu tenho algumas amostras que eu fiz. E como é que eu fiz essas amostras? Eu peguei uma cápsulazinha de remédio, coloquei o material nela, acrescentei a Bonder, deixei curar. Vocês estão vendo aqui que elas já estão furadas, né? Mais para frente vocês vão ver esse processo. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma amostra feita simplesmente com a Bonder e eu usei a 725 para todas elas. Então isso aqui é simplesmente a cola e já dá para ver que o problema quando você usa só a cola para preenchimento é que ela retrai muito. Então o volume aqui que ela ocupa depois de curada, ele é pequeno. Então não é a solução, vamos dizer assim, mais econômica, ainda que funcione. Aqui nós temos a peça feita com bicarbonato e já deu para ver aqui, ó, que deu problema, né? E eu vou explicar qual é esse problema, ainda que, como todo mundo sabe, ela endureça muito rápido, ela fique resistente, mas vocês vão ver que ela tem problema. Aqui nós temos um exemplo feito com algodão. Eu coloquei o algodão e fui acrescentando cola e vocês veem que ela deu bastante volume, né? Ela ficou bastante resistente, mas o algodão também tem problema na aplicação e eu vou falar sobre ele mais para frente um pouquinho. Esse aqui já é um material menos conhecido. Isso aqui é esse material aqui, é o JET. Isso é uma resina acrílica que é usada para fazer dentes provisórios por dentista. Ela vem em dois componentes, um pó, que é esse aqui, e um líquido. Você mistura os dois e endurece. Esse pó aqui, ele é finíssimo, muito fino, ele faz um bom preenchimento, ele dá uma boa resistência, mas ele também tem alguns problemas e o principal deles é o tempo de cura aqui interno por causa desse pó muito fino. Como o pó é muito fino, você vai acabar colocando uma quantidade grande de cola para obter o volume e com isso ela vai ter um tempo de cura mais lento e principalmente vai ter problema de cura aqui no centro da peça. Outro exemplo que eu fiz aqui é o grafite, o pó de grafite. Eu usei o pó de grafite, esse que você já compra em pó. Você pode até pegar um lápis e quebrar ele, tirar o grafite lá e ralar, mas isso não é prático, né? Então eu comprei o pó de grafite. O grafite também é um pó finíssimo. Ele, para dar volume, você vai precisar de uma grande quantidade de grafite, porque é um pó muito fino. Ele também tem o mesmo problema do JET, que você, para conseguir volume, você vai demorar. Você vai ter que pôr muito grafite, muita cola. Com isso, o tempo de cura dele vai ser mais longo. Mas ele tem a vantagem de ficar preto, né? Então se você precisa fazer um reparo numa peça de plástico preto, esse aqui talvez seja uma ótima solução, porque ele já vai dar um acabamento próximo lá do que você precisa. Ele é bastante resistente, a gente vai ver isso aí também, e é um material também de fácil obtenção. Mas melhor do que todos esses aqui, o que eu encontrei é este aqui. Ele dá uma cura relativamente rápida, ele consegue um bom volume, ele tem uma boa resistência mecânica e ele é extremamente barato e você tem aí na sua cozinha, isso aqui é simplesmente sal de cozinha. E a gente vai ver ao longo desse vídeo como é que isso aqui funciona extremamente bem. Vamos então entender por que a gente colocar um material granular vai tornar um volume mais resistente. E vamos dizer que você faça isso só com a cola. Isso aqui é água, mas vamos dizer que seja só a cola. Então você vai colocar lá a sua cola. E o que acontece? Nós vamos ter aqui uma camada de cola, né? Bastante grossa. Eu já expliquei que uma camada grossa é ruim porque ela começa a secar aqui nas bordas e aí a umidade não consegue mais penetrar, você vai ficar com uma casquinha aqui em volta e um miolo que vai demorar muito para secar e pode até não secar. Vocês vão ver um exemplo claro disso aí numa outra experiência que eu ainda vou mostrar nesse mesmo vídeo. O que acontece quando a gente adiciona um material granular aqui? Vou esvaziar esse copinho.
Vou pegar essas bolinhas de aço aqui. Vamos dizer que isso aqui seja lá o sal, o bicarbonato, seja lá o que for que a gente está adicionando aqui. E agora vamos colocar a cola aqui dentro. E eu enchi de cola. Bom, o que eu estou fazendo aqui? A cola, ela agora está apenas ocupando o espaço entre esses grãozinhos aqui. Então, na prática, o que está acontecendo? Primeiro, tem uma camada muito fina de cola entre cada uma dessas partículas aqui do meu material, né? Cada bolinha aqui, eu tenho uma quantidade muito pequena de cola aqui entre elas, o que favorece a reação com a umidade. E o que eu estou fazendo? Eu estou colando essas bolinhas todas umas com as outras numa condição ideal, com uma camada fina. Então eu estou transformando isso aqui num bloco sólido em que essas partículas aqui estão coladas umas nas outras na condição ideal. Qual é a comparação que a gente pode fazer para entender isso facilmente? Vamos pensar numa parede de tijolo, que é o que todo mundo já viu, né? Como é que a parede de tijolo é feita? É feita com tijolos, claro, que é o material granular, e argamassa. E o que você faz? Você coloca uma camada fina de argamassa entre os tijolos que estão soltos. Essa camada vai colar um tijolo no outro e vai formar um bloco, e no final você vai ter uma parede sólida, ainda que ela seja formada por uma argamassa que tem pouca resistência quando colocada sozinha, e por um tijolo que, uma vez encostado um no outro, não tem resistência nenhuma. Se você empurrar uma parede sem argamassa, ela vai cair. É exatamente o que acontece quando você acrescenta um material granular à sua cola. Você está transformando isso aqui numa parede de, seja lá o que for que você usou aqui, colada, unida com a sua bonder. Bom, vamos então rapidamente falar sobre os problemas de cada uma. A cola aplicada sozinha, eu já comentei, ela retrai bastante, você vai precisar colocar muita cola, e como ela vai formar uma camada grossa, ela vai ter dificuldade em lidar com a umidade vai ter dificuldade em penetrar. Você vai ter que esperar aqui talvez 2 dias para isso aqui endurecer. Foi o meu caso aqui. Então isso aqui não é prático. Se você quiser fazer um reparo rápido, não vai resolver. O uso dessa cola nessa forma aqui é só se você quiser fazer uma coisa tipo uma lente. Aí realmente pode ser que funcione, mas ela ainda gruda nas coisas, quer dizer, não é muito prático. Aqui foi só mais para a gente fazer um teste. O bicarbonato, ele é problemático porque o bicarbonato, ele funciona também como um acelerador de cura. Ou seja, na hora que o bicarbonato bate nessa cola, ela endurece imediatamente. Então a única vantagem que eu vejo no bicarbonato é exatamente essa, é que você coloca o bicarbonato em contato com a cola, ele cura imediatamente. Então, se você precisa de alguma coisa que segure instantaneamente, vale a pena. Mas o problema é que essa cura rápida gera isso aqui, ó. E vocês vão ver que o bicarbonato, quando eu tento colocar, seja colocar a cola primeiro, o bicarbonato depois, seja colocar o bicarbonato primeiro e a cola depois, nos dois casos dá problema. No caso de você colocar a cola antes e o bicarbonato depois, o que vai acontecer? Ele vai endurecer essa parte aqui, mas na hora que eu tentei desenformar, vocês vão ver que quando eu aperto a cola, líquida aparece. Por quê? Porque ele formou uma camada dura muito rápido e não permitiu a reação na parte de baixo aqui. De outro lado, se eu colocar o bicarbonato primeiro e a cola depois, vai acontecer a mesma coisa, né? Ele vai reagir rapidamente com a parte de cima do bicarbonato, a cola não vai conseguir penetrar no bicarbonato e ele, ainda que não fique com a cola líquida, ele vai dar uma resistência muito baixa, porque parte do bicarbonato lá só recebeu um pouquinho de cola. Essa colagem ela não fica boa. Por quê? Porque não dá tempo. Eu já mostrei aí para vocês como é que o material granular funciona com a cola, né? A cola precisa penetrar pelo material granular e colar todos aqueles grãozinhos para formar um bloco sólido. Como isso aqui cura rápido demais, a cola não consegue se espalhar homogeneamente dentro dos grãozinhos do bicarbonato.
seja você botando a cola e depois botando o bicarbonato, seja você botar o bicarbonato e depois a cola, nos dois casos dá problema. E o que acontece? Ele fica extremamente frágil, ainda que ele fique duro, que você consiga furar, né? Eu tenho aí o vídeo mostrando ele sendo furado. Ele fica frágil, não é uma boa solução. Além disso, ele esquenta bastante, né? Essa reação da cola, todas essas colas, essas bonder, elas são exotérmicas. Então, quando elas curam, elas esquentam. Quando você acelera a cura, ela esquenta mais ainda. Então, essa aqui, ela esquenta bastante. Aí nós vamos aqui para o algodão. O algodão também dá um bom resultado, mas quais são os problemas do algodão? Primeiro, quando você coloca aqui, ele solta um gás muito forte. O cheiro é muito desagradável e ele, se pegar no teu olho, eu estou te falando isso por experiência própria, você vai ficar lacrimejando um tempão. Se você vai mexer com isso aqui, com algodão, porque em alguns usos o algodão pode ser a melhor opção, você tem que usar óculos de proteção, você tem que usar máscara. Além disso, o algodão, como ele esquenta muito também, porque essa cola reage com a celulose. Eu dei uma estudada qual é essa reação e tal, mas eu acho que a explicação é complexa demais, foge do objetivo aqui desse vídeo. Então, vamos pensar que o algodão não é também uma boa solução, ainda que ele dê um volume bom e ainda que ele dê uma boa resistência. Ele só é usado para aplicações muito específicas e tem que ter muito cuidado com ele, principalmente com o gás que é produzido aqui e com o fato de que, dependendo da quantidade, isso aqui pode até pegar fogo, dependendo do aquecimento que ela vai ter, dos volumes de cola e algodão que você vai usar. O jet, eu já falei, né? É um pó finíssimo, ele dá uma resistência extremamente elevada, ele dá um acabamento muito bom. Se você precisa de acabamento para peça, ele vale a pena. O problema dele é que, como ele é um pó muito fino, você vai ter quase que uma cola sem material na perspectiva da cura. Então a parte interna dele vai demorar a curar, vocês já vão ver isso aí na hora que eu furar essa peça. E além disso, o jet é um material mais caro, então ele não é uma coisa para você ter em casa para fazer uma coisa ocasional. Você vai ter isso se você tiver um uso muito específico, precisar. Eu gosto muito disso porque o que eu faço é modelismo, então para dar acabamento ele dá um acabamento muito bom, e ele também, como demora mais a endurecer, você consegue aplicar ele no ponto exato que você quer, você consegue modelar, ele tem essa vantagem. O grafite tem a desvantagem de que o pó é muito fino, você vai ter que adicionar muito grafite, a cura é muito lenta, vai demorar de um dia para o outro quase para curar, mas se você precisa de alguma coisa que te dê um acabamento preto, o grafite pode ser uma solução e ele te dá uma ótima resistência também. Voltando aqui, o sal, sem dúvida, para você ter uma solução caseira, é o melhor. Ele te dá uma resistência muito boa, ele consegue furar, ele esquenta bastante também. Por quê? Por que ele esquenta? E por que o sal funciona bem? Ele não vai dar a mesma velocidade do bicarbonato, mas ele vai também acelerar. E vai acelerar por quê? Porque o sal, a gente sabe que o sal absorve umidade, né? No saleiro da sua casa você não costuma colocar grãozinho de arroz para evitar que o sal fique empedrado? Pois é, por quê? Porque ele atrai muita umidade. Então, como ele está sempre úmido, na hora que ele entra em contato com a cola, essa umidade toda passa para a cola e a gente já sabe que essas colas, elas curam, elas secam com o contato com a umidade. Então, o sal funciona também como um acelerador, além de ser um material granular que vai te dar esse bloco aqui. Então, ele tem a função parecida com o do bicarbonato, mas como a aceleração da cura dele não é tão grande quanto a do bicarbonato, permite que a cola se distribua melhor aqui entre os grãos e vai te dar um acabamento muito mais uniforme e com isso vai te dar mais resistência. Bom, isso que vocês estão vendo aí é um teste de resistência que eu fiz. Eu coloquei uma base metálica, peguei um martelo aqui bastante pesado, soltei ele sempre da mesma altura sobre as amostras
E o que vocês vão ver é que, para impacto, só tem 2 que realmente suportam o impacto. Inclusive, com esses 2 aqui, eu refiz o teste colocando o martelo numa altura maior depois. O algodão e o jet. O jet já era de se esperar porque ela é uma resina para uso de dentista, né, para fazer dente provisório, então evidentemente que ele tem que ter uma resistência grande ao impacto. E o algodão não é um material granular, mas ele é um material com filamentos, quer dizer, a cola ela vai se distribuindo ao longo dos fios de algodão, você tem uma massa de algodão muito maior no mesmo espaço do que você conseguiria com material granular, como bicarbonato ou sal. Então você tem uma quantidade de massa de algodão aqui maior, e como ele é um filamento bastante fino, você consegue que a cola se distribua bem por dentro dele, ela se espalha bem, então ela dá uma resistência bastante boa. Então, se você precisa de alguma coisa com muita resistência e que não seja caro como o jet, a solução é realmente o algodão. Lembrando que o algodão tem 2 problemas, que ele esquenta muito e com isso ele solta um vapor muito forte que pode atacar os olhos e o nariz. Se você for colocar ele, por exemplo, numa superfície de plástico, ela provavelmente vai derreter o plástico junto na hora da reação. O jet ele é mais lento, ele não vai curar tão rápido quanto o algodão, mas ele não vai esquentar quase nada. O que ele vai esquentar é a temperatura natural dessa cola quando ela cura, e vai dar um resultado tão resistente e com um acabamento até melhor do que o algodão. A desvantagem é que é um material mais caro, então é para uso mais específico.